manhã do segundo dia de acampamento. Horário: 6h30. O Ditão foi encarregado de acordar todo o acampamento, de forma sutil, sem grandes alaridos. Mas, sabedores que éramos de seus exageros, esperávamos qualquer coisa. Fomos acordados com toques de um berrante, que ele havia levado escondido de todos. Daí para frente, saberíamos o que esperar do colega Benedito de Jesus Machado. Todos fora das barracas, com as camas arrumadas e vestidos de calção, camiseta e tênis, por patrulhas, foram ao rio, para lavar o rosto nas pias improvisadas com baldes de lona e torneiras. 15 minutos após, todos estavam em fila defronte à barraca da cozinha, cada qual, com sua caneca de café, passando manteiga em seu pão, e pegando alguma fruta, que poderia ser uma laranja ou uma fatia de mamão. O seguir, ao redor da mesa de ripas, antes de qualquer bocado, o chefe Hugo pediu para que o Caricati conduzisse uma oração. Senhor Deus, que o nosso dia seja repleto de atividades sadias e proveitosas. Que o Senhor nos guie e proteja em toda a nossa existência. Amém. Só depois da oração é que atacaram o café, os pães e as frutas e, de quebra, puderam escutar o Ditão, ou proclamando suas especialidades culinárias, ou cantando áreas de óperas. Paciência era o nome deles. Cada um cuidava de seus apetrechos, lavava a caneca, e aguardava no lugar da cozinha. 2 apitos longos e um apito curto. A chefia, reunida sob o mastro da bandeira, chamou o grupo para, em formação, fazer a troca da patrulha de serviço. Inicialmente a patrulha do Guará que esteve de serviço se alinhou, e defronte dela, a patrulha do Cão, que assumiu nesse dia. Após a saudação e cumprimento escoteiro entre os monitores das duas patrulhas, os lampiões e bastões de vigilância foram entregues pelos que saíam do serviço, aos que entravam. Importante verificar todo o equipamento, e saber de alguma ocorrência. O laço para cobras e a caixa para guardá-las foi também verificado, já que naquela região havia muitos relatos de ocorrências desses animais. A primeira função da patrulha de serviço é o hasteamento solene das bandeiras do Brasil, do município e do grupo. Eram exatamente 8 horas. O sistema de içamento da bandeira usado pelos escoteiros é do tipo triângulo. Um escoteiro fica junto ao mastro, e outro alguns passos à frente. O cabo de hasteamento já com bandeira forma um triângulo. A bandeira sai da mão do escoteiro afastado, e sobe inclinada puxada pelo companheiro ao pé do mastro. Após estar topetada, isto é atingir o topo, o cabo do içamento é preso, junto ao mastro. A primeira bandeira a chegar ao topo é a do Brasil, em seguida as outras. Há um comando do chefe: atenção grupo, alerta. As bandeiras começaram a ser içadas e todos os escoteiros em saudação. A bandeira nacional segue na frente. Só ao final do hasteamento a posição de alerta foi desfeita. A saudação sempre alerta é feita com a mão direita. O polegar fica sobre a ponta do dedo mínimo, enquanto os outros 3 dedos ficam eretos. Os 3 dedos representam os tópicos da promessa: prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir o meu dever para com Deus e a pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei do escoteiro. E o polegar sobre o dedo mínimo significa que o maior sempre deve proteger o menor. Em seguida, passando a formação de ferradura, foram passadas as tarefas da manhã para as patrulhas. Inicialmente foi avisado que alguns escoteiros que não puderam estar no acampamento viriam, com um caminhão da prefeitura, visitar-nos e trazer alguns materiais que não puderam ser deslocados na caminhada. O velho Lobo, nessa hora, avisou aos seus ávidos ouvintes que aquela estrada que o grupo havia percorrido, e depois entrado em campo aberto, se estendia pelas fazendas, e passava próximo ao local que havíamos montado o acampamento. Um dos garotos perguntou: então por que todos não foram de caminhão? Resposta do velho Lobo: o objetivo da caminhada foi verificar o conhecimento dos métodos escoteiros, e apreciar as belezas do local, o que não aconteceria se tivéssemos ido de caminhão. Voltando às atividades do acampamento, a patrulha do Cão ficou de serviço. Inicialmente com a coleta de madeira seca para alimentar a cozinha e fazer o fogo do conselho daquela noite. A meta seria mais ou menos 1 metro cúbico de lenha, grossa e fina. Seria também a responsável pelo fogo do conselho daquela noite, e na ronda. Apenas no dia seguinte seria rendida. Nos primeiros dias não era preciso ir muito longe para encontrar lenha seca. A patrulha do Guará foi incumbida de vistoriar os espaços em volta do acampamento para aumentar a segurança do local. Caso fosse encontrado algum animal que representasse perigo, este seria capturado e levado a um lugar mais distante e solto.
A Patrulha do Touro ficou com os preparativos dos jogos que seriam executados no período da tarde. A Patrulha da Pantera teve a incumbência de fazer um levantamento da região e produzir um mapa. Isso seria importante para a exploração que seria feita nos próximos dias. Os escoteiros, depois de recebidas as tarefas, foram dispensados. Cada patrulha tomou seu rumo, e no acampamento ficaram apenas os elementos da chefia, combinando as próximas atividades. A equipe da cozinha, supervisionada pela Ditão, foi reforçada por elementos da patrulha de serviço, no caso o Miguelão e o Hércio. Cardápio do dia: macarrão com sardinha. Detalhes: o macarrão era das indústrias Lunardi e sardinha em lata da marca Coqueiro, doadas pelo Empório Liberdade. O Ditão começou enchendo de água a maior panela que tínhamos, pôs sal e um pouco de óleo e tapou para esperar a fervura. O Jonga, mesmo sendo da Patrulha do Touro, se apresentou para ficar na cozinha e fazer o macarrão. Inicialmente colocou 5 pacotes de macarrão furadinho na água fervente e esperou cozinhar, depois coou. O Toninho, incumbido de abrir as latas de sardinhas, não achou o abridor. Teve que improvisar a abertura com a faca, mas com cuidado porque um acidente ali seria muito ruim, tanto para ele como para o acampamento. O Ditão, sempre falando e cantando alto, com um pano de prato no ombro, à moda dos chefes de cozinha, procurava algumas verduras para a salada. Não se lembrava onde tinha colocado. O Jonga, cozinheiro inexperiente, vendo a água ferver e o macarrão ficando mole, tirou a panela do fogo e escorre a água, tampando a boca da panela com uma peneira de metal. Estando o macarrão ainda dentro da panela, despejou o molho com sardinhas. Alguns apitos de reunião e os excursionistas voltam de suas pesquisas e tarefas. Lavam as mãos e o rosto, e com os olhos esbugalhados de fome, entram em fila com os pratos nas mãos para matar a fome. Não acreditam no que receberam nos pratos. Um pedaço de macarrão. Aquele tipo de macarrão necessitava de ser lavado, e muito bem lavado, depois de cozido para tirar a goma. Como não tinha feito isso, o Jonga inaugurou a cozinha do acampamento com o primeiro macarrão bola, de cortar. Os pedaços de macarrão eram distribuídos aos esfomeados escoteiros, que fizeram um trato de só brigarem com o cozinheiro improvisado, depois de comer aquilo. Ainda bem que havia pão, para complementar a refeição. Sorte do Jonga aos seus companheiros estarem muito cansados e com bastante fome. Logo que acabaram de comer, recolheram e lavaram os pratos, e como de costume descansaram pelos cantos do acampamento, esquecendo da bronca. Só que alguns prometeram vingança. O descanso era feito sob as árvores, no chão ou em redes. Nunca nas barracas que só serviam para dormir à noite e guardar os pertences pessoais. Após o descanso, os escoteiros se reuniram e anotaram nos cadernos das patrulhas o que foi feito pela manhã. Essas anotações serviam para montar o relatório final a ser entregue ao chefe Hugo.